No último dia 26 de abril, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro julgou constitucional o sistema de cotas raciais. Ou seja, a justiça brasileira reconhece a existência de políticas públicas partindo da ideia da existência de raça entre os seres humanos. Bem, a questão da raça ela é muito antiga. Os seres humanos sempre tiveram uma ideia de que é possível recortar os homens a partir de uma identidade biológica comum, não é? Mas é particularmente a partir do século XIX que isso começa a ganhar uma engenharia política perigosa, principalmente pela questão do evolucionismo, com a ideia de Darwin de que as espécies evoluem. O século XIX pôde presenciar ideologias que justificavam a ideia de que algumas raças evoluíram e outras não. O século XIX foi marcado pelo imperialismo, ou seja, as nações europeias começaram a se lançar em conquistas no continente africano e asiático. Com o intuito de ganhar o apoio da opinião pública de seus determinados países, eles precisavam inventar uma ideologia que justificasse a dominação. E a ideia de que a raça africana, a raça negra, era inferior à raça branca de seus respectivos países, foi o ponto ideológico central para se consolidar o imperialismo. Tanto é que quando os países europeus, nações europeias chegavam na África, eles levavam com eles antropólogos, médicos, geneticistas, com o fim de rotular racialmente as pessoas daquele lugar e a partir dali distribuir direitos e deveres, ou seja, a partir da ideia de raça. Essa é a grande questão que está em jogo. Ou seja, o Brasil vai adotar uma política de cota racial e a grande questão é quem é o negro no Brasil? Já que a ciência não reconhece a questão da raça, ou seja, a ciência do século XXI, através da genética, através da antropologia e de tantas outras ciências, conseguiu demonstrar que não é possível dividir os seres humanos em grupos biológicos. Então, para isso, o Brasil teve que inventar, na verdade, alguns mecanismos subjetivos e extremamente bizarros para definir quem é negro e quem não é. Na UNB, por exemplo, a Universidade Federal de Brasília, uma das pioneiras do sistema de cotas raciais, um dos quesitos, um dos critérios definidos foi a questão da fotografia e da autodeclaração. Ou seja, a pessoa chegava, dizia que era negro, deixava a fotografia e o grupo de pessoas na universidade iria julgar se aquela pessoa era negra ou não, né? Como se era de se esperar, algumas coisas alopradas aconteceram, como, por exemplo, dois gêmeos univitalinos que foram separados. Um deles foi considerado negro e o outro branco, né? Uma coisa bizarra. Mas a UNB recolheu esse tipo de metodologia e agora está implementando através de uma entrevista. Grande parte das universidades que adotam um sistema de cotas raciais permanece com esse tipo de metodologia, a entrevista. E aconteceu uma coisa também muito engraçada, a aluna Tatiane de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Mônica, ela perdeu o direito de estudar logo depois de entrar pelo sistema de cotas, porque na entrevista ela disse que não sofria preconceito racial. Então, naquele caso, as pessoas que estavam fazendo o julgamento entenderam que ela não era negra, ainda que ela tenha mostrado o documento de certidão de nascimento e um documento de cartório mostrando que seus pais eram pardos e negros. Ou seja, o sistema de cotas raciais no Brasil vai ser, na verdade, dirigido por um grupo de pessoas que a gente não sabe quem é, nem por que estão lá e nem de que forma vão estar, na verdade, classificando racialmente as pessoas. Na verdade, vamos ter no Brasil um tribunal racial, né, doutores em raça, julgando as pessoas de acordo com a seu bel prazer. Essa questão é muito complicada, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai pegar os Estados Unidos, logo depois da sua abolição, houve leis raciais, coisa que não aconteceu no Brasil. E por lá foi adotado o sistema de gota de sangue único, para tentar definir quem é negro e quem não é. Foi uma tragédia, porque a ideia era o seguinte: retirava uma gota de sangue do cidadão e que todos aqueles que dotassem pelo menos 1% de sangue africano eram considerados negros, não é? O resultado foi que 10% da nação norte-americana
foi considerada negra. Mesmo aqueles loiros de olhos azuis que não sofriam nenhuma discriminação racial eram considerados negros por esse sistema. Se esse sistema, por acaso, fosse implementado no Brasil, nós teríamos uma grande tragédia, porque 100% da nação brasileira iriam ser considerados como negros. Isso está muito bem embasado na pesquisa feita pelo geneticista Sérgio Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele pegou várias personalidades negras, entre eles o neguinho da Beija-Flor, e foi identificado que ele tem mais de 70% de gene africano. Ou seja, por essa perspectiva, ele não seria considerado negro. As consequências das cotas raciais no Brasil serão terríveis, né? Primeiro porque se trata de uma institucionalização do racismo no Estado brasileiro. Não é? A nossa república, as leis republicanas da nossa Constituição, ela garante a igualdade jurídica dos cidadãos. Mas a partir de agora o Estado vai estar, na verdade, distribuindo privilégios para um grupo de pessoas, para um grupo de raça, que seriam, no caso, os negros. Imagine uma escola pública, onde estejam ali alunos que moram em favelas, em periferias, vivem os mesmos problemas cotidianos, sociais, né? O Estado chega dentro da universidade e diz que o branco vai ser punido por ter um passado escravocrata e o negro por ser descendente de escravos. O racismo brasileiro está institucionalizado através dessa aprovação do STF. Precisamos urgentemente mobilizar a sociedade e permanecer nesse debate.